Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso curso O Pensar em Heidegger. Esta é a nossa quarta aula. Nós estamos lendo e comentando o texto O que quer dizer pensar, que está no volume intitulado Ensaios e Conferências. Nós já lemos os primeiros 4 parágrafos do texto. Seguimos agora para o 5º parágrafo. E vamos ler a partir dele na tradução brasileira de Ensaios e Conferências, da página 12 em diante. Na tradução do professor Gilvan Fogel, lê-se o seguinte: só podemos pensar se temos gosto pelo que em si é o que cabe pensar cuidadosamente. Para que cheguemos a este pensamento, é preciso que, de nossa parte, aprendamos a pensar. O que é aprender? O homem aprende à medida que traz todos os seus afazeres e desfazeres para a correspondência com isso que a ele é dito de modo essencial. Aprendemos a pensar à medida que voltamos nossa atenção para o que cabe pensar cuidadosamente. Chamamos de amigável o que pertence à essência do amigo e dele procede. De forma correspondente, chamamos agora de pensável aquilo que cabe pensar cuidadosamente. Todo pensável dá a pensar. Há, no entanto, uma tal doação somente e sempre à medida que o pensável, a partir de si mesmo, já é o que cabe pensar cuidadosamente. A partir de agora, denominamos o que mais cabe pensar àquilo que sempre insistentemente dá a pensar, porque antes de toda e qualquer coisa, outrora o deu e o amanhã o dará. Bom, vamos hoje trabalhar esses 3 parágrafos. O parágrafo anterior, lembremos, nos trazia a questão do pensar e da memória. A memória é a concentração do pensamento, nós dizíamos. E a memória é algo como um pensar em, o pensar em da lembrança. E a lembrança de algo que se nos deu. Por isso a memória é, de certa maneira, a memória do pensar é, de certa maneira, uma memória agradecida e agraciada, porque é uma memória que recebeu uma dádiva, aquilo que dá a pensar. Bom, então, a partir daí que nós entramos na interpretação do que acabamos de ler. Heidegger diz: só podemos pensar se temos gosto pelo que em si é o que cabe pensar cuidadosamente. Em alemão, nur wenn wir das mögen, was in sich das zu bedenkende ist, vermögen wir das Denken. Poderíamos dizer, somente se nós podemos e queremos e gostamos e desejamos, né, é aquilo que em si é o que cabe pensar cuidadosamente, das zu bedenkende. Somente então é que nós podemos, isto é, que nós temos a capacidade de pensar, né?
seja, nós somente temos a capacidade de pensar, né? Somente estamos na capacidade do pensar se nós se em nós surge um gosto por aquilo que mais propriamente dá a pensar, né? Somente se nós cultivamos este gosto, somente se nós desenvolvemos este gosto, cuidamos deste gosto por aquilo que em si é o que cabe pensar. Então, o texto agora começa a gravitar em torno desse o que cabe pensar cuidadosamente, das zu denkende. Então, nós passamos do Andenken, do pensar no modo do recordar, da memória, né, para o Bedenken, que é este pensar cuidadosamente, cuidar, né, preocupar-se de pensar cuidadosamente em alguma coisa. A questão é o que é isto que mais nos dá a pensar, né? E a pensar cuidadosamente. Então, o nosso Vermögen, o nosso poder, no sentido de ser capaz de pensar, depende do nosso Mögen, depende do nosso gostar, depende do nosso empenho apaixonado, entrando num relacionamento com isto que, mais propriamente e em si mesmo, cabe pensar cuidadosamente. Depois, nós temos o parágrafo seguinte, que diz: para que cheguemos a este pensar, a este pensamento, é preciso que de nossa parte aprendamos a pensar. De nossa parte. Da parte do que dá a pensar, né, aquilo que cabe pensar cuidadosamente é uma coisa, a aprendizagem do pensamento. Mas da nossa parte, precisamos aprender a pensar. Né? O homem, ele se torna o que ele é aprendendo. Todas as possibilidades de ser, ele pode conquistar somente através do aprender, da aprendizagem. Mas aí vem a pergunta: o que é aprender? Né? Se para chegar a este pensamento, né, lembramos o que ele disse na primeira frase do texto, né, que nós só chegamos naquilo que significa, naquilo que quer dizer pensar, se nós pensamos por nós mesmos. E essa tentativa de pensarmos por nós mesmos, ela só é feliz se nós estamos dispostos a aprender a pensar. É a primeira coisa que foi dita nesse texto dessa conferência. Então, vem agora a pergunta, de novo, remete ao aprender, e vem a pergunta: o que é aprender? Heidegger diz: o homem aprende à medida que traz todos os seus afazeres e desfazeres para a correspondência com isso que a ele é dito de modo essencial. Aprendemos a pensar à medida que voltamos nossa atenção para o que cabe pensar cuidadosamente. Bem, nós vamos recorrer a alguns textos de Heidegger, precisamente 2 textos, sobre aprender. Né? Coloca essa pergunta: o que é aprender? Mas antes, a gente gostaria de fazer algumas considerações sobre o aprender.
eu vou, das minhas leituras de Heinrich Rombach, que foi aluno do Heidegger, trazer algumas características de o que é aprender, como é aprender. Né? Nós vamos colocar 13 pontos preliminares aqui a respeito do que é e como é aprender. Bom, primeiro ponto é muito óbvio. Aprender é aprender alguma coisa. Só que, a esta obviedade, nós acrescentamos uma outra observação, uma outra nota, que a aprendizagem se dá em diversas dimensões. Né? Ou seja, isto que há de ser aprendido pode e deve ser aprendido em diversas dimensões, na medida em que o a ser aprendido se dá em diversas dimensões. Vamos falar, por exemplo, da aprendizagem do uso de uma coisa. Né? Aprender a usar um carro, por exemplo. Né? Uma coisa é usar um carro como um passageiro do carro, ou como um carona. Outra coisa é aprender a usar o carro como motorista do carro. Né? Outra coisa ainda, numa outra dimensão, seria aprender um carro, a lidar, a se relacionar com um carro como um mecânico, como numa oficina mecânica. O motorista sabe fazer funcionar o carro, mas normalmente não sabe como um carro funciona. Já um mecânico numa oficina sabe, tem experiência, conhecimento o bastante para saber como funciona um carro. Ele aprendeu como funciona um carro. Uma outra dimensão ainda do aprender um carro seria aprender a produzir um carro. Um engenheiro automotivo saberia não só como funciona um carro, mas como um carro deve ser construído para poder funcionar e funcionar a contento. Então, a aprendizagem de alguma coisa, ela se dá em várias dimensões. Segundo ponto, que a aprendizagem é uma experiência. Aprender é uma experiência. Experiência significa, antes de tudo, um embate com o real. Experiência significa vir de encontro, esbarrar no real. Significa um contato pleno com o real. Experiência significa também um ser capaz de seguir as realizações do real. Um ser capaz de ir atrás e buscar e encontrar acesso, chegar, alcançar a dimensão em que aquela coisa ela se dá e se dá de uma maneira imediata, como ela mesma. Então a experiência significa esta autodoação imediata da coisa ela mesma. A experiência é, por outro lado, esse acessar, né, esta autodoação. A experiência também tem o caráter de algo que nos põe à prova em nossa compreensão, né? Em nossa competência. Né? Experiência também tem o sentido de transformação. Nós somos
enviados na via de uma experiência quando nós somos transformados no caminho da experiência mesmo. Então, aprender como experiência é uma coisa bem distinta, por exemplo, de a gente tomar conhecimento de uma informação, né? Tomar conhecimento de uma informação ainda não é aprender como experiência. Terceira nota, que aprender é uma experiência de aprender o sentido das coisas, né? Então, nós nos tornamos realmente aprendizes quando nós aprendemos, isto é, agarramos, captamos, né, o sentido das coisas. O sentido quer dizer como as coisas, em se mostrando, elas nos indicam um caminho de compreensão a ser trilhado, né? Quarto, que aprender é compreender o princípio de alguma coisa, né? Isso que era muito importante para os gregos, né? Nós aprendemos quando nós somos capazes de compreender e aprender as coisas desde os seus princípios. Princípio, aquilo a partir de que algo é, a partir de que algo é o que ele é, a partir de que algo vem a ser como vem a ser, né? Princípio, aquilo a partir de que algo se deixa conhecer, né? Quinto ponto, aprender é compreender, apreender e compreender o fenômeno singular no seu contexto de sentido mais amplo. Então, sempre que aprendemos uma coisa, nós aprendemos aquela coisa num determinado contexto de sentido. Falamos aí do aprender a respeito do carro, né? Contexto de sentido do usuário do carro, do motorista do carro no trânsito é um. Contexto de sentido do mecânico da oficina é outro. Contexto de sentido do engenheiro automotivo é outro contexto de sentido. Se alguém estuda, não sei, economia e quer entender quais são os impactos da indústria automotiva na economia de um país, por exemplo, isso já é um outro contexto de sentido. Então, um fenômeno singular, ele nunca é captado isoladamente na aprendizagem. Ele sempre é captado num determinado contexto de sentido. O sexto ponto, aprender é apreender um caso na sua forma típica e conseguir intuir essa mesma forma típica também em outros casos semelhantes. Aquilo que Platão chamava de eidos, ou ideia, o typos, né? Ou seja, aquele aspecto que nos dá a impressão, né, a respeito do que alguma coisa é, né? O fenômeno singular, ele não somente é captado no seu contexto de sentido mais amplo, mas também, quando captamos um fenômeno singular, nós captamos uma determinada forma típica, né? Quando eu vejo algo vindo ao meu encontro num caminho, digamos que eu vejo um cachorro vindo ao meu encontro num caminho, né? Assim, ao ver este cachorro, né, eu capto essa forma típica de ser desta espécie de animal que nós chamamos de o cachorro, né? E nos tornamos capazes, quando aprendemos, de reconhecer essa forma típica em muitos outros casos singulares, né? Sempre que vermos cachorros dos mais diversos modos de aparecer, né? Então,
reconhecemos esta forma típica nesses mais diversos casos similares ou semelhantes. O sétimo ponto, aprender é um processo de abertura de um âmbito de conhecimento. Digamos assim que alguém tem uma dificuldade de aprender matemática. A dificuldade de aprender matemática que ele tem é porque ele se embate sempre de novo com um obstáculo, com uma dificuldade, né? Mas quando ele começa a aprender alguma coisa de matemática, esse começar a aprender alguma coisa significa que se abre para ele um determinado âmbito de conhecimento, né? O âmbito de conhecimento da matemática, seja da geometria, seja da aritmética, seja de qualquer outra área do conhecimento matemático, né? Da mesma maneira, quando alguém começa a aprender história, né? Aprender significa que esse âmbito de conhecimento chamado história começa a se abrir para aquele aprendiz. Assim também numa arte como a música ou como a poesia, por exemplo, né? A filosofia também, né? Oitavo ponto. Aprender é sustentar na consciência a tensão entre expectativa e satisfação como uma tensão criativa. Então, na aprendizagem está sempre em jogo, né, sustentar essa tensão criativa entre a expectativa a respeito daquilo que estamos aprendendo e a satisfação que nós alcançamos, né? É claro que podemos ficar frustrados em certa medida, esperávamos aprender alguma coisa e é outra coisa que nós estamos acabando por aprender, né? Mas na aprendizagem sempre há algo assim, expectativa e satisfação, né? Expectativa que é frustrada, expectativa que é preenchida, cumprida, a satisfação com o preenchimento de uma expectativa, mas às vezes também a satisfação com a aprendizagem que é algo que estava mesmo para além e para fora de uma expectativa. Nono ponto. A aprendizagem se dá por meio do estranhamento. A gente aprende uma coisa não simplesmente encaixando aquela coisa no nosso mundo familiar. A gente aprende melhor uma coisa quando aquilo que estamos aprendendo nos faz estranhar o nosso mundo familiar. Talvez nenhuma outra aprendizagem seja tão estranhadora quanto a aprendizagem da filosofia, porque ela que nos provoca, mais do que tudo, o estranhamento com aquilo que nos parece óbvio, familiar no dia a dia, e que, por causa dessa obviedade, familiaridade, normalmente as pessoas não põem em questão. A filosofia põe em questão o óbvio, faz-nos estranhar o familiar. Aprender filosofia, portanto, não é simplesmente a gente trazer a estranheza da filosofia para a familiaridade do nosso cotidiano. Significa o contrário, é a gente conduzir a familiaridade do nosso cotidiano para a estranheza daquilo que dá a pensar a filosofia. A propósito disso, eu vou ler uma história do Oriente que fala da arte do arco e flecha e que ilustra muito bem, ilumina muito bem esta questão do estranhamento na aprendizagem. A história diz o seguinte: naquele tempo, o discípulo desafiou o mestre à competição mortal com arco e flecha, no caminho do tiro ao alvo. Colocados frente a frente, à distância, atiraram simultaneamente um contra o outro, mirando o coração. As flechas, porém, a meio caminho, se penetravam uma na outra e se fendiam no ar. Disse o mestre ao discípulo:
nada mais posso te ensinar. Na montanha vive um velho desdentado. Vá, ele te ensinará o que ainda não sabes. O velho mestre da montanha, porém, nada ensinou ao discípulo. Usava-o como servo dia e noite. Um dia disse o velho mestre ao discípulo: Estás bom, podes ir. E o discípulo voltou à sua terra natal. O antigo mestre e os companheiros o receberam em festa. Levaram-no ao cabo de exercícios, entregaram-lhe o arco ao campo de exercícios, entregaram-lhe o arco e a flecha, pediram-lhe uma demonstração de aprendizagem. O discípulo apenas tocou o arco e a flecha e disse admirado: O que é isto? Arco e flecha, exclamaram. É, disse o discípulo, vejo-os pela primeira vez. Bom, não dá para a gente comentar pormenorizadamente esta história, mas pegando o fio condutor desse estranhamento, né? O primeiro aprendizagem que o discípulo teve com o primeiro mestre na planície foi um ensinamento que o tornou cada vez mais hábil, mais competente, mais capaz de manejar o arco e a flecha. Ele ficou um bom atirador. E ficou tão bom atirador quanto o seu mestre, igualou-se ao mestre. No momento que isso aconteceu, o mestre disse: Eu não tenho mais nada para te ensinar. Mas o discípulo queria aprender mais. Então o mestre o manda ir a um velho desdentado na montanha. No Japão, me parece, na Idade Média japonesa, havia o costume de que, quando uma pessoa estava bem velha, quase às portas da morte, ela era levada para a montanha, né? Quando caíam os dentes, ela era levada até a montanha. O velho desdentado significa um velho tão experiente, mas tão experiente, que, no entanto, está já às portas da morte. Então, o jovem vai até a montanha e lá ele tem essa outra aula, digamos assim, este outro curso. Neste outro curso, o mestre não lhe ensinou nada de habilidades, de competências sobre o arco e a flecha. Apenas serviu-se dele. Ele se colocou como servidor de sua casa, né? Quando ele se tornou um ótimo servidor de sua casa, alguém atento a todo momento ao que era necessário a cada vez para ser feito, então o mestre disse: Você está pronto. Então ele desce a montanha e quando ele é visto pelos outros, pelo seu ex-mestre, pelos colegas, então eles vêm ao encontro dele para fazer uma festa a ele e trazem a ele o arco e a flecha. Qual não é a admiração quando aquele aprendiz pergunta o que é isto? Faz a pergunta, o que é isto? E a resposta, ele diz arco e flecha. Era aquilo com que ele tinha lidado a maior parte do tempo. Era o seu ofício de ser arqueiro, né? Então, ele diz: vejo-os pela primeira vez. Né? Ele tem este olhar do estranhamento, o olhar da admiração, que é o olhar que pergunta o que é isto. Então, ele foi conduzido ao não saber. Ele foi conduzido ao saber do não saber. Enquanto com o primeiro mestre ele apenas foi conduzido ao saber e ao poder, agora ele é conduzido ao saber do não saber. Esta ignorância que coloca o homem na fronteira entre o que está desvelado e o que está velado. Essa ignorância que no Ocidente tem a sua figura máxima em Sócrates, que é aquele que foi revelado
como o sábio, mas que se compreendeu a si mesmo como sábio a partir dessa revelação do Deus, somente na medida em que ele fez a experiência, sempre a cada vez, da sua ignorância e perguntou sempre a cada vez: o que é isto? E sempre estava vendo pela primeira vez a realidade, que a cada vez se apresentava. Será que isso não significa pensar? Né? Essa atitude desse estranhamento? O 10º ponto, que a aprendizagem é uma autogeração do saber. Né? O saber é um processo de autogênese, de um nascimento que vai por si. Né? Saber aqui não significa necessariamente ter informações ou conhecimentos sobre, mas saber significa estar aberto para aquele âmbito de mostração, de visão da realidade. 11º ponto, a aprendizagem provoca aprendizagem. Quando aprendemos um pouco, isso nos embala para aprender um pouco mais a cada dia. 12º ponto, a aprendizagem implica um processo de retorno ou de retroalimentação. A aprendizagem retroalimenta a aprendizagem. Ela incide sobre a aprendizagem que fazemos hoje, incide sobre a aprendizagem que nós fizemos ontem e transforma o sentido da aprendizagem que tivemos ontem, esta aprendizagem que fazemos hoje. E o 13º e último ponto, que a aprendizagem se dá como uma realização da identidade humana. Realização de si mesmo a partir do encontro com o outro. A aprendizagem, ela é sempre dialogal, dialógica. Né? É com os outros que nós aprendemos melhor aquilo que podemos aprender. Né? O diálogo com o outro, como também Sócrates exerceu o diálogo, isso é o lugar e o momento mais primordial da nossa aprendizagem. Bom, tendo colocado esses pontos prévios, preliminares sobre a aprendizagem, agora nós vamos ler 2 textos de Heidegger sobre o aprender. O primeiro texto está no livro O que é uma coisa, em alemão, Die Frage nach dem Ding, a pergunta pela coisa, tá? Que é um curso de 1935-36 sobre Kant, que Heidegger deu, que foi publicado pela primeira vez em 1962. Na tradução portuguesa das edições 70, Heidegger traz um texto sobre o aprender, né, a partir da tematização do que seja mátesis. Né? Mátesis, daí vem matematike, né? Em grego, matematike significa aquilo que corresponde à aprendizagem. Mátesis significa a aprendizagem. Tanto o ensino quanto de uma lição, quanto o tomar uma lição por parte de um aprendiz também. E as coisas que se aprendem se chama tamatemata, em grego. Né? Bem, nós já dissemos, pode-se aprender o uso de uma coisa, mas a aprendizagem do uso, no exercício do uso de uma coisa, é apenas um tipo de aprendizagem. Né? A aprendizagem no campo do know-how, né? Do saber como usar e como produzir uma coisa, por exemplo. Né? Mas há uma aprendizagem que nós poderíamos chamar de ontológica. Né? Uma aprendizagem que é diferente, que significa uma visão do ser
daquilo que se há de aprender. Então, nesse texto, o Heidegger diz o seguinte: ta as mathemata são as coisas na medida em que as tomamos no conhecimento, enquanto tomamos conhecimento delas, como aquilo que verdadeiramente já sabemos de modo antecipado. O corpo como corporeidade, na planta, a vegetabilidade, no animal, a animalidade, na coisa, a coisalidade, etc. Este verdadeiro aprender é, por consequência, um tomar muito peculiar, um tomar no qual aquele que toma no fundo aquilo que já tem. A este aprender corresponde também o ensinar. Ensinar é um dar, um oferecer. No ensinar, não é oferecido o ensinável, mas é dada somente ao aluno a indicação de ele próprio tomar aquilo que já tem. Quando o aluno recebe apenas qualquer coisa de oferecido, não aprende. Aprende pela primeira vez quando experimenta aquilo que toma como sendo o que verdadeiramente já tem. O verdadeiro aprender está, pela primeira vez, onde tomar aquilo que já se tem é um dar a si mesmo e é experimentado enquanto tal. Por isso, ensinar não significa senão deixar os outros aprender. Quer dizer, um conduzir mútuo até a aprendizagem. Aprender é mais difícil do que ensinar. Assim, somente quem pode aprender verdadeiramente, e somente na medida em que tal consegue, pode verdadeiramente ensinar. O verdadeiro professor diferencia-se do aluno somente porque pode aprender melhor e quer aprender mais autenticamente. Em todo o ensinar, é o professor quem mais aprende. Bom, então, Heidegger está dizendo que há determinadas coisas em que aprender significa tomar aquilo que já temos. Né? Algo disso vem já trazido por Sócrates, por Platão. Né? Ou seja, é aquilo que nós já de alguma maneira sabemos, mas em que muitas vezes não sabemos que sabemos. Isto é, esta visão prévia que temos do ser das coisas. Para que eu possa lidar com uma planta como uma planta, eu já tenho que ter o saber da vegetalidade, digamos, daquele vegetal, daquela planta. Não é? Para que eu possa lidar com um animal como animal, eu já preciso ter o saber do ser do animal, da animalidade do animal. Para que eu possa lidar com um instrumento como instrumento, eu já devo ter comigo o saber da instrumentalidade do instrumento. Este saber prévio, este saber que nos precede, ao mesmo tempo nos sustenta e acompanha em todo o nosso relacionamento com as coisas, este saber é o saber do ser. Em Ser e Tempo, isso se chama compreensão do ser. Então, aqui o tomar é tomar aquilo que temos. É nos apropriar daquilo que, de alguma maneira, já nos está concedido, já nos está dado. Não é? Agora, ensinar nesse campo é outra coisa do que transmitir informações. Né? Ensinar significa indicar, acenar para o aprendiz o modo em que ele pode se apropriar por si mesmo daquilo que ele já tem. É como Sócrates conduzindo o escravo na aprendizagem da matemática, num dos diálogos platônicos. Então, ensinar significa ajudar
o outro a tomar por si mesmo aquilo que já de alguma maneira lhe está dado, quando nós falamos desse tipo de aprendizagem que chamamos filosófica, né? Este tomar é um dar-se a si mesmo, porque para receber nós precisamos nos dar nesse próprio ato de receber. Então, aprender implica aprender a aprender. Isto é, aprender a aprender, a tomar posse daquilo que já temos. Aprender significa receber, mas nesse receber se dá a esta recepção. Então, ensinar significa deixar aprender. Este deixar não é uma espécie de negligência, né? Mas também não é uma espécie de... assim como ensinar não é uma intervenção que faz o outro aprender, né? Ensinar também não é uma negligência, um deixar aprender no sentido de uma negligência. Mas é um cuidado para que o outro tenha condições, receba dicas, digamos assim, para que ele possa tomar aquilo que ele já de alguma maneira tem. Então Heidegger diz que aprender é mais... ensinar é mais difícil do que aprender, né? Nós só podemos ensinar quando podemos, de fato, somos capazes de aprender e de aprender o próprio aprender, né? O professor não é mais poderoso do que o aluno, né? O professor, ele é mais frágil, na medida em que ele precisa continuamente aprender o aprender e aprender a ensinar. E no ensinar precisa aprender o próprio aprender, né? Guimarães Rosa dizia certa vez: mestre não é quem ensina, mestre é quem de repente aprende. Então, o aluno é aquele que aprendendo ensina, professor aquele que ensinando aprende. Um dos textos do Heidegger, e ele segue o seguinte, dizendo o seguinte: o aprender mais difícil consiste em acolher o que há para conhecer e que nós sempre soubemos de modo efetivo e até ao fundo. Um tal aprender, o único a que nos entregamos, exige que nos detenhamos permanentemente naquilo que aparentemente está mais próximo, por exemplo, na pergunta: que é uma coisa? Em grego, né, lembremos, é ti estin, o que é isto? A pergunta que Sócrates fazia. Tá? Heidegger está dizendo aqui que aprender isto, a interrogar e estar atento ao que é uma coisa, né, esta aprendizagem é mais difícil. Constantemente, segue o texto, perguntamos somente a mesma evidente inutilidade de um ponto de vista utilitário. Que é uma coisa, que é um utensílio, que é o homem, que é obra de arte, que é Estado, o que é o mundo. E Heidegger conta uma história sobre Sócrates a respeito disso. A história é a seguinte: havia na Grécia Antiga um professor célebre que viajava por todo lado e dava lições. Pessoas deste gênero eram chamadas sofistas. Uma vez, quando esse célebre sofista regressou a Atenas, depois de uma viagem de ensino na Ásia Menor, encontrou na rua Sócrates, que tinha o hábito de passear pelas ruas e conversar com as pessoas, por exemplo, com um sapateiro acerca do que é um sapato. Sócrates não tinha outro tema senão este: que são as coisas? Tu ainda continuas, disse com ar superior a Sócrates o sofista irritado, e dizes sempre a mesma coisa acerca do mesmo? Sim, respondeu Sócrates, é o que faço. Mas tu és tão inteligente que nunca dizes a mesma coisa acerca do mesmo?
a história a respeito de Sócrates, né? Bom, a este texto que está em O que é uma coisa, páginas 79 e 80, vamos trazer um outro texto que é tirado das lições ministradas por Heidegger, que são intituladas Was heißt denken? O que quer dizer pensar? Não se trata dessa conferência que estamos comentando, mas de um ciclo de lições dadas por Heidegger. Vou ler o que está lá. Diz assim: é bem sabido que ensinar é ainda mais difícil do que aprender. Mas raramente se pensa nisso. Por que ensinar é mais difícil que aprender? Não porque o mestre deve possuir o maior acervo de conhecimentos e os ter sempre à disposição. Ensinar é mais difícil do que aprender, porque ensinar quer dizer deixar aprender. Aquele que verdadeiramente ensina não faz aprender nenhuma coisa que não seja o aprender. É por isso que o seu fazer causa, muitas vezes, a impressão de que, junto dele, nada se aprende. Isso acontece porque, inconsideradamente, entendemos por aprender a só aquisição de conhecimentos utilizáveis. O mestre que ensina ultrapassa os alunos que aprendem somente nisto, que ele deve aprender ainda muito mais do que eles, porque deve aprender. O mestre deve poder ser mais ensinável do que os alunos. O mestre é muito menos seguro no seu ofício do que os alunos do seu. Por isso, no relacionamento do mestre que ensina e dos alunos que aprendem, quando o relacionamento for verdadeiro, jamais entram em jogo a autoridade de quem sabe muito, nem a influência autoritária do representante do docente magisterial. Por causa disso, é ainda uma grandeza ser mestre, que é bem outra coisa que ser professor célebre. Se hoje, onde tudo é medido sobre o que é baixo e conforme o que é baixo, por exemplo, sobre o lucro, ninguém mais deseja ser mestre, isso é devido, sem dúvida, ao que esta grande coisa implica e à grandeza de si própria. Bem, teríamos muito a dizer, né, comentando este texto de Heidegger sobre o aprender. Né? Que aprender quer dizer deixar, ensinar quer dizer deixar aprender. Né? E que o mestre é aquele que é mais ensinável do que o próprio aluno. E só por isso é que ele pode ensinar os seus próprios alunos a aprender o próprio aprender. E que ser mestre é grande coisa. Né? O que não tem a ver com ser um professor célebre, não tem a ver com o utilitário, com o lucro, né? Com aquilo que era o interesse sofístico, né? Como vemos na história do Sócrates. Mas que nesta pergunta, na filosofia, aprender e ensinar a pensar. Filosofia é aprender e ensinar a pensar. Mas aprender e ensinar a pensar é ter esta admiração que sempre de novo pergunta: o que é isto? Que nos faz tomar aquilo que já nos foi dado, aquilo que nos dá a pensar. Depois de termos feito estes comentários, voltamos ao texto O que quer dizer pensar? Né? Lembrando do segundo parágrafo que lemos hoje, diz: para que cheguemos a este pensamento, é preciso que de nossa parte aprendamos a pensar. O que é aprender? O homem aprende à medida que traz todos os seus afazeres e desfazeres para a correspondência com isso que a ele é dito de modo essencial. Então, o que é aprender?
Aqui Heidegger usa tun e lassen, fazer e deixar. Na tradução de Gilvan Vogel, a fazeres e desfazeres. Né? Ou seja, o homem aprende à medida que ele traz tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer para a correspondência. Aqui a palavra Entsprechung, né? Corresponder. Sprechen é falar em alemão. Entsprechen, corresponder. Quer dizer, estar face a face com algo que nos chama, que nos interpela. Responder a isto que nos chama, a isto que nos interpela. Então, nós aprendemos quando no que fazemos ou deixamos de fazer, nós nos conduzimos a esta correspondência para aquilo que nos chama em causa. E nos chama em causa, nos interpela, nos reivindica de um modo essencial. Então, a filosofia é fundamentalmente uma correspondência. A filosofia, como um aprender a pensar, é fundamentalmente um entrar em correspondência com aquilo que nos chama em causa, nos provoca, nos convoca para o pensar. Na conferência chamada O que é isto, a filosofia, que está na coleção, no volume do Heidegger, na coleção Os Pensadores, Heidegger salienta isso, a filosofia como uma correspondência. Vou ler uma passagem dessa conferência. Diz assim: supondo, portanto, que os filósofos são interpelados pelo ser do ente para que digam o que o ente é enquanto é, então também nosso diálogo com os filósofos deve ser interpelado pelo ser do ente. Nós mesmos devemos vir com nosso pensamento ao encontro daquilo para onde a filosofia está a caminho. Nosso falar deve corresponder àquilo pelo qual os filósofos são interpelados. Se formos felizes neste corresponder, respondemos de uma maneira autêntica à questão: que é isto, a filosofia? A palavra alemã antworten, responder, significa propriamente a mesma coisa que entsprechen, corresponder. A resposta à nossa questão não se esgota numa afirmação que responde à questão com uma verificação sobre o que se deve representar quando se ouve o conceito de filosofia. A resposta não é uma afirmação que replica. A resposta é muito mais a correspondência que corresponde ao ser do ente. Imediatamente, porém, quiséramos saber o que constitui o elemento característico da resposta, no sentido da correspondência. Mas, primeiro que tudo, importa chegarmos a uma correspondência, antes que sobre ela levantemos a teoria. Então, na filosofia, todo questionamento é já sempre uma resposta, no sentido de uma correspondência àquilo que nos provoca a questionar, aquilo que nos provoca a pensar. Que os filósofos, com seus questionamentos, são interpelados pelo ser do ente, isto é, pela realidade do real. Que os filósofos são interpelados pela vida, digamos assim. Não é? E que, se assim, então toda resposta na filosofia já é sempre uma correspondência. Como também todo questionamento é já sempre uma correspondência. Não é? Então, essa correspondência que corresponde ao apelo, à interpelação
do ser doente, diz Heidegger, é a filosofia. Né? Bem, aqui Heidegger, voltando ao nosso texto, o que quer dizer pensar? Né? Aqui o Heidegger diz que o homem aprende à medida que traz tudo que ele faz e tudo que ele deixa de fazer, né? O seu fazer e o seu deixar, ele traz para esta correspondência. Uma correspondência que responde, por assim dizer, ao que nos interpela essencialmente. Né? O que Heidegger, o que esta filosofia chama de ser doente, a realidade do real, a própria vida, digamos assim. Né? Então ele diz, aprendemos a pensar à medida que voltamos nossa atenção para o que cabe pensar cuidadosamente. Então, se antes falávamos do pensar como memória, como recordação, né, de uma dádiva que já nos foi concedida, o que nos dá a pensar e o que é dado a pensar, né, memória disso. Agora, a pensar quer dizer prestar atenção, estar atento, estar vigilante, estar desperto para isto que cabe pensar cuidadosamente. Das Bedenkliche. Né? Ele vai chamar o pensável no parágrafo seguinte. Bom, por hoje é só. Na próxima aula vamos retomar essa questão das Bedenkliche, né? O pensável, aquilo que cabe pensar cuidadosamente. Muito obrigado pela sua atenção e paciência e até a próxima oportunidade.